a nossa convidada do quadro das Mães que Oram hoje é Stefane Simões Freitas. Tem um nome grande, Campos. Bom dia, querida. Bem-vinda à Manhã da Piedade. Ai, obrigada. Estou super feliz de estar aqui com você, principalmente, né, amor? Também, Stefane, muito obrigada. A Stefane já é uma amiga querida de muitos anos, então a gente fica muito feliz quando a gente se sente em casa assim também, Verdade. né? Então sinta-se em casa, para a gente poder falar para essas mães toda a sua caminhada, né? Isso. Eu queria que você começasse me contando como que foi a sua vida na igreja. Você nasceu num lar católico, como que é a sua caminhada, como que foi a sua juventude? A minha vida foi assim, né? Os meus pais, família da minha mãe, né? Toda católica, apostólica, romana, daquelas assim. Eu tenho grandes momentos em que me lembro dos meus avós, a missa, o terço. E a família do meu pai toda protestante. Nascida e criada na igreja presbiteriana. A família ecumênica. E assim, depois que os meus pais casaram, eles casaram no interior de Minas e foram morar em Vitória, no Espírito Santo. Lá eu e meu irmão nascemos e sempre teve essa confusão. Para onde que a gente vai? E depois depois de um tempo, eu cheguei até a frequentar a igreja presbiteriana, mas eu não me encontrei. Uhum. E sempre nessa, onde a gente vai, né? sempre nessa busca. Até que eu vim, depois de muito tempo, fiz faculdade e tal, e vim fazer um curso de pós-graduação aqui em Belo Horizonte. E foi aqui que eu estava trabalhando numa agência do Banco Real, na época, a agência Belvedere, eu comecei a frequentar o grupo de oração lá na Nossa Senhora Rainha, com a doutora Filó. E aí eu comecei a me encontrar novamente com a minha casa, né? Voltar para casa. E aí eu lembro, assim, como se fosse hoje, um seminário sobre Eucaristia que a gente fez na Nossa Senhora Rainha. E eu tive assim, eu só sabia chorar, porque eu lembrava dos meus avós, a minha avó Maria e meu avô Otávio, falando da Eucaristia com a gente. E eu falei, por que eu perdi tanto tempo? Longe. Porque é um momento, assim, que a gente começa a ver, né, como que o exemplo da família é importante. E como que a nossa fé católica, ela é tão alicerçada, né, no que é certo, no que realmente nos fortifica, nos fortalece. Então, foi a partir daí que eu voltei a ser católica mesmo. Quando juventude, assim, não tinha, assim, pai puxava para um lado, a mãe puxava para o outro, ou deixava vocês livres? Não, meu pai não puxava, mas a minha avó, sim. A minha avó paterna, sim. E ela falava o tempo todo que a gente tinha que conhecer a verdade, aquelas coisas. E os meus avós maternos nunca abriram mão da possibilidade da gente passar a ser protestantes, né? Na verdade, assim, quando eu passei um ano na igreja protestante, não acho que foi ruim, eu acho que foi uma experiência muito rica. Sim. Mas, nossa, foi assim, muito triste para eles. Aí, quando eu retornei, e foi muito interessante que foi na mesma época que eu conheci meu marido, né? Então, a gente começou nesse mesmo período, trabalhando, porque a gente trabalhou junto no banco, e depois que a gente foi começar a namorar e tudo. Então, assim, a gente se fortaleceu junto na fé, nesse momento. E aí, você casou, né? Ricardo. Isso, aí a gente casou. Mas o Ricardo era de segunda união. Segunda união. E aí a gente ficou na obediência, que hoje, com o movimento de Mães que Oram, eu consigo entender qual a importância da obediência. Que obediência que você fala? A obediência no sentido da gente esperar. A nulidade para casar na igreja e para receber a Eucaristia. A Eucaristia. Isso é tão lindo. Porque eu já eu tinha feito a primeira comunhão quando criança, fui crismar
Eu já estava com a Maria Fernanda com 3 anos, que eu crismei, que foi para mim maravilhoso por eu estar muito madura na fé para fazer Fez a crisma de adultos. E esperando. E foi assim, não vou dizer para você que foi fácil. Teve porque eu ia falar assim, nesse tempo da espera, né? A gente vê que nem todo mundo é obediente, a gente sabe dessas coisas, mas o Senhor julga cada um separadamente. Como que foi para vocês essa espera da nulidade para o casamento, a Eucaristia? Lógico, sofrido, mas hoje quando você para e olha para trás, quais são os frutos disso? A primeira coisa que eu acho assim, é que a gente às vezes tenta enganar a gente mesmo, né? Quantas vezes eu chorei no seu ombro, inclusive, falando, não, queria tanto, né, poder participar da comunhão e tudo. E é muito doloroso mesmo, você tá ali na missa, você querer receber o corpo de Cristo e não poder. E aí, quando vai passando o tempo, você fala assim, que é o momento que Deus está nos preparando, nos amadurecendo para esse reencontro. Então, hoje eu entendo isso. Antes, não. Antes, às vezes, quantas vezes eu fiquei revoltadíssima, né? Não é possível. Mas hoje eu entendo que quando a igreja coloca sobre a questão de obediência, muitas vezes é para fortalecer a fé da gente mesmo, para a gente ver o tanto que a gente precisa de estudar, às vezes, a nossa, né? A nossa fé. A nossa e também fé. É uma proteção, né, Stefânia? Uma proteção. A igreja está nos protegendo também, né? Quando a gente vê essa como mãe, a igreja mãe que nos protege, isso é muito bonito, né? E eu acho que isso foi muito importante para Maria Fernanda, por exemplo. Porque ela viu que a gente realmente estava numa igreja que tem uma linha, né? Não é uma coisa qualquer um que chega, qualquer um que faz. Que tem umas não é regras, assim, né? tem regras e não são regras assim para... como é que fala? Para inglês ver. Não, e também assim, não é para te machucar ou para te castigar. Não, para te moldar e te formar. Isso mesmo, é para crescimento espiritual. Hoje eu vejo isso. Aí é o que eu falo quando eu dou esse testemunho. Não é fácil. A gente chora, a gente revolta. Quantas vezes eu já ouvi, não, a comunhão é para... É justamente para os doentes. Então, por que estão te tirando isso? Isso é um absurdo. Aí a gente sempre fala, é mesmo, né? Então, aí você começa a sair dali, não. E eu fui uma vez com o Ricardo no Padre Oscar, lá na Gospa Mira. E conversamos muito com ele. E ele foi e falou, vocês não têm ideia do quanto que vai ser importante a espera de vocês. Como que vocês vão crescer com isso. Aí, nesse dia, a gente parou de ficar lamuriando. Lamuriando, né? Fica murmurando, reclamando. E saiu, a gente casou, a gente hoje está, né, com outro patamar de espiritualidade, dessa caminhada, né? Na caminhada católica, na igreja, e a espiritualidade madura, né, Stefânia? Uma espiritualidade que não é qualquer vento que vai te tirar, mas porque você tem uma fé madura, porque caminhou e porque experimentou daquilo de verdade, né? Isso, e a gente esperou o momento certo que Deus tinha pra gente, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. Não é o padre ou... Não. O que a gente acha, não, aquilo que Deus tem pra nós. A gente... E aí, Stefânia, você casada, né? Esperando a nulidade, nesse turbilhão, Maria Fernanda crescendo, crisma de adultos, você encontrou o movimento das mães que oram pelos filhos, como que foi? Eu fui para a igreja Nossa Senhora do Carmo para fazer a coordenação da catequese de crianças. A Bernadette me pediu, porque eles estavam sem uma coordenação, e eu fui e fiquei lá 3 anos na coordenação para estruturar a catequese de criança. Aí eu estava falando para um grupo de crianças, não vou lembrar o tema, mas eu estava falando alguma coisa, aí passou uma mãe do grupo das mães de lá da Nossa do Carmo. Eu conhecia o movimento, mas não participava. Aí ela me chamou no final e falou assim, será que você não poderia... Essa formação que você deu para as crianças, dá para as mães? Você não gostaria de participar com a gente, dando a formação? E eu sempre pedi muito a Deus, Mônica, que eu participasse de algo que eu pudesse... passar o seu conhecimento. Passar conhecimento e ser útil na evangelização. Eu queria ser útil, eu não quero só participar por participar.
Aí eu falei, não, eu quero. Aí comecei. E para mim foi muito importante, porque o movimento traz para a gente um estudo, né, que a gente passa mensalmente para os grupos. E a gente tem que estudar. Não adianta a gente querer ir lá falar sem você realmente estar entendendo o assunto. É verdade. Stephanie, vou falar uma coisa, vou até dar um testemunho meu aqui, porque eu tenho os anos, né, da oração, e o ano da oração, o movimento estudou Santa Teresa d'Ávila. E eu, enquanto coordenadora estadual ainda eu tive muita dificuldade de entender as moradas. E o que clareou a minha mente foi a sua formação. Porque eu fui lá, sentei para estudar e você deu uma formação tão clara, tão simples, de uma forma que todo mundo entendeu, inclusive eu, que estava tendo tanta dificuldade para entender Santa Teresa d'Ávila, que o começo era muito difícil. Eu lia aquele livro, voltava. Eu lia aquele livro, voltava. Meu Deus do céu, abre minha mente para eu entender e eu não entendia. E ali você deu um clique na minha mente que eu consegui entender e consegui caminhar no livro. Não, e é o Espírito Santo de Deus mesmo naquele momento, porque Santa Teresa d'Ávila é densa, né? É profundo, mas como que ajuda a gente nessa caminhada de mães, né? É verdade. Porque não adianta você querer modificar a sua casa se você não se modificar, se você não se conhecer. E ela ensina isso pra gente. Maravilhoso, maravilhoso. E agora, hoje, também você está dando formação. Você participa da Bom Jesus do Vale junto comigo também, mas você é a formadora da Nossa Senhora do Carmo. Isso. Eu fui convidada esse mês para voltar. Porque eu tinha deixado o grupo e ido para Bom Jesus do Vale. Por causa de horário, né, do encontro lá, eu não estava conseguindo, aí eles me pediram para retornar. Stephanie, mas eu sempre falo muito isso, se eu falo com Deus, Deus me leva onde precisa. Porque se está precisando lá, é para lá que nós vamos levar a palavra de Deus. Isso Deus mesmo. coloca onde quiser. Hoje, na verdade, lá existe a mãe formadora que está cadastrada no movimento, que é a Rose. Beijo, Rose. Linda, maravilhosa, profunda também, muito, assim, dedicada no estudo. E, assim, eu tô lá ajudando a Rose agora, sabe? Tá precisando agora é isso, vamos compartilhando os conhecimentos, os estudos. Então, tá maravilhoso. Maravilhoso. Então, vamos convidar as mães, né? As mães que oram da Igreja do Carmo, elas encontram quando? Toda quarta-feira, às 15h30 é o Terço Mariano, para quem puder, né? Chegar mais cedo, né? E depois, às 16 horas, a gente começa, né? Com o terço do dia e vem a formação. Quarta. Toda quarta. Toda quarta, às 16 horas começa o encontro. Para aquela mãe que quer abrir um grupo, o que ela tem que fazer? Na verdade, a gente precisa de entrar, né? Pedir autorização para o pároco. É a primeira coisa, né? A gente tem que estar em comunhão sempre, né? Aquela questão da obediência. Exatamente, a unidade. E depois que tiver, né, essa autorização, tudo certinho, procurar o movimento através do site. Sim, Instagram. No Instagram. Tá aqui na tela, gente, @Mães que Oram pelos Filhos oficial. O site é www.mãesqueorampelos-filhos.com. Entra lá, as meninas vão ter imenso prazer em te ajudar. Se você é daqui de Belo Horizonte, lá da região do Sion, vai lá no grupo das meninas, é só chegar. Vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida. Quarta-feira, às 16 horas, se quiser rezar o Terço Mariano, chega às 3h30 da tarde. Pode me dar meu livro aqui, por favor. Esse ano é o ano da penitência, né, gente? Olha só que lindo. O livro da Ângela. Ângela é a nossa fundadora. O ano da penitência. E eu estou ganhando agora este livro, que tem um capítulo que eu ajudei a escrever. E a Stephanie que me presenteou. E esse livro, e esse ano, a gente vai falar muito profundamente sobre obediência. Sobre obediência, olha que legal, né? Então, Stephanie, muito obrigada, eu que agradeço. Né? De tudo que nós falamos, assim, eu queria que você falasse para essas mães, né? Nessa experiência que você teve de ficar mesmo sendo fiel àquilo que Deus nos chama. Dá uma palavrinha para elas não desanimarem. A gente não pode nunca desanimar. Primeiro porque quando a gente tem uma transformação interna, a gente transforma os filhos, a gente transforma a casa, a gente transforma tudo em nossa volta. Porque a gente aprende com Maria o silêncio, que eu falo muito isso nos meus estudos, que nós mulheres, né?
Conversamos demais, falamos demais e a gente precisa silenciar e principalmente aceitar o que Deus tem para a nossa vida. E o grupo vai nos ajudar muito, principalmente com os estudos e a gente concentrando e pedindo a Deus isso, né? Orando, os terços nos ajudam demais. O terço da penitência desse ano, ele é maravilhoso quando ele fala sobre obediência, sobre a gente seguir o mesmo caminho, a mesma linha de pensamento da nossa igreja. E assim, Maria é fantástica, né? É maravilhoso. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui. Deus abençoe muito vocês. Eu te agradeço muito. Você, Maria Fernanda, Ricardo. Amém. Abençoe demais. Amém.